Eutunautas, eu sou a Larissa Padron, esse é meu canal Fora do Padrão. Eu gosto de trocadilhos desses com meu nome. Neste canal a gente vai falar sobre cinema, cultura, sociedade, mas principalmente cinema, misturando um pouco de tudo, fazendo reflexões sobre como a sétima arte faz a gente pensar em diversos assuntos. Neste programa de estreia eu vou falar sobre a jovem crítica de cinema. Não eu, apesar dessa minha cara, mas a jovem crítica de cinema no geral. Vou me apresentar um pouco para vocês e falar como eu vejo a crítica hoje, como eu acho que eu me encaixo nela e como às vezes eu não me encaixo fora do padrão. Bom, para quem não me conhece, eu sou jornalista, eu sou apaixonada por cinema desde pequena. Eu gostava muito de ver filmes quando era pequena, gostava muito de ler sobre cinema, mas sempre faltou algo para me aprofundar mais no assunto e realmente me dedicar aos estudos do cinema. Mas, intrometida do jeito que eu sou, fui me aventurar e meu primeiro trabalho como jornalista foi no Cinema em Cena. Para quem não conhece, o Cinema em Cena é o site de cinema mais antigo do Brasil. Eles têm um acervo incrível sobre cinema. Se você não conhece, entre lá, porque vale muito a pena. E no Cinema em Cena eu tive oportunidades incríveis de, mesmo não entendendo ainda nada sobre cinema, de assinar colunas, de fazer matérias mais aprofundadas e de participar de um podcast semanal no qual eu dava pitacos imbecis sobre cinemas e temas de determinados filmes. E esse período no Cinema em Cena ele me ensinou muito, principalmente porque ele me desafiou a aprender mais do que eu sabia, porque eu tinha leitores e ouvintes fodas que entendiam mais do que cinema do que eu, e eu tinha que tentar estar à altura deles. Então, muitas vezes eu via um filme sobre o qual eu tinha que falar que eu não entendia nada do filme. Sabe aquele filme que você assiste e você fica tipo, oi? O que quer dizer? E aí eu tinha esse sentimento, tipo, poxa, eu não entendo tanto de cinema assim, por que as pessoas querem me ouvir falar sobre cinema se muitas vezes eu entendo menos do que elas, mas eu sou muito aparecida, eu gosto de me aparecer, então eu continuei me aventurando e continuei escrevendo críticas de cinema para o cinema de boteco. E aí no cinema de boteco, em 2014, aconteceu um negócio que reforçou esse meu sentimento de tipo, não entendo nada de cinema. Na época, eu estava morando em Portugal e eu tive a oportunidade de cobrir como jornalista o Festival de Cannes. A gente que acompanha muito cinema, a gente normalmente sabe o que vai esperar de um filme. A gente já ouviu algum comentário de alguém que a gente confia, já leu algumas críticas, já entrou no Rotten Tomatoes e sabe como é que o filme está avaliado. É normal que a gente já saiba alguma coisa sobre o que esperar desse filme. Aí tem aquelas pessoas que vão falar, eu como crítico não crio expectativas. Depois você me manda o tutorial de como é que desliga expectativa. Não existe não criar expectativa. É a mesma coisa que falar, não, eu não tenho inveja, que inveja é errado. Todo mundo sabe que é errado, mas ainda assim, você vê um fulano que você até gosta, admira e tal, acontece algo legal com ele, você fica, porra, legal, né, mas podia ter sido comigo, né? É a mesma coisa que expectativa. Mas enfim, se você é desses que não cria expectativa, parabéns pra você, você tem um autocontrole sobre você mesmo muito grande. Eu não tenho. Só que lá, eu realmente não tinha como criar expectativa, porque eu estava vendo aqueles filmes pela primeira vez na vida, junto com todas as outras pessoas que também estavam vendo pela primeira vez na vida. Nós éramos os grupos que estavam vendo aqueles filmes pela primeira vez na vida. E não são filmes que você fala, mas já tem um histórico, né, tal. Alguns tem, alguns você realmente não sabe o que esperar que vem dali. E aí eu tava lá, eu assistia os filmes, tinha uns que eu amava, falava, nossa, que filme foda, e a galera vaiava. E eu ficava tipo, nossa, por que eu gostei? Será que eu estou errada de ter gostado? Ou tinha uns que eu ficava tipo, nossa, que filme chato, quero dormir. E grandes prêmios pra ele, todo mundo aplaudia, e eu ficava tipo, por quê? Eu percebi que eu estava na fase que eu ainda precisava aprender muito. Acho que eu já tinha desenvolvido um senso crítico, acho que desde criança sempre fui muito crítica para tudo que eu assistia, mas muitas coisas que eu gostava ou não gostava, eu não sabia explicar exatamente o porquê disso. Eu precisava ler e me aprofundar mais para entender coisas que eu não tinha visto ali como uma espectadora média. E aí nessa fase eu entrei numa bad vibe, que eu não queria mais escrever, não queria mais falar sobre o cinema, tipo, pra que eu vou falar pra gente que entende mais do que eu? Tipo, o que eu tenho a acrescentar na vida deles. Parei de escrever. E outra coisa que me fez parar de escrever na época foi uma certa implicância com alguns comportamentos da jovem crítica, finalmente entrando no tema. E quando eu digo jovem crítica, eu me incluo nisso. Eu comecei a implicar com certos comportamentos que eu reproduzia e que eu não achava legal. E o que era esse comportamento? Lendo as críticas e conversando com as pessoas, eu percebia que muitas delas ainda estavam mais ou menos no mesmo patamar que eu, que era ainda tem muita coisa para aprender. E aí essas pessoas, assim como eu fazia, para escrever a crítica, tinham que pesquisar mais, ler um pouco mais, para ver se percebia algumas coisas que eu não tinha percebido vendo o filme. O que
tudo bem, até hoje eu faço isso, pretendo continuar fazendo isso nesses vídeos pra vocês, pesquisar mais. Mas o que eu acho é que não apenas faltava humildade em admitir isso, sabe? Tipo, olha, eu não percebi isso sozinho. Eu também fiquei meio boiando, assim como você, espectador médio. Como ainda existia um comportamento que eu detesto, que são os cagadores de regra. As pessoas que cagavam regras sobre como um filme tem que ser, como não tem que ser. Este filme é bom por causa desta regra específica. Como se todos os cineastas do mundo se reunissem e falassem, gente, vamos ficar preocupados com o que estão dizendo que o cinema tem ou não que ter e fazer os filmes exatamente desse jeito, ok? Mas mais do que cagar regra pros filmes, o que me incomodava eram os sommeliers de público. Do tipo, você não viu isso assistindo esse filme? Um cinéfilo de verdade não pode não ter assistido esse filme. Você não viu esse filme e ainda se acha cinéfilo? Ou tem uma que eu adoro, que é tipo, fulano falou isso porque ele não entendeu o filme. Você não percebeu isso quando você assistiu? É muita preguiça intelectual. Que preguiça intelectual de você, que fica julgando os outros pelo que eles veem ou não, como se você fosse o juiz da experiência alheia, né? E aí, enfim, eu percebi que muitas vezes eu estava sendo essa pessoa e eu não queria ser essa pessoa, e eu acho que ninguém deveria querer ser essa pessoa. E aí eu comecei a questionar o próprio papel da crítica. Não apenas o meu papel, mas o papel da crítica, sabe? Porque a arte é subjetivo, não tem fórmula, não é ciência exata. E é claro que quanto mais você vai estudando, acho que você vai apurando sensibilidade, acho que você vai apurando a sua percepção para coisas técnicas que você não via antes e que ótimo, eu acho lindo quando o cinema faz isso e abre a perspectiva das pessoas. Você começa a perceber não apenas sobre o que é esse filme, a história que ele conta, mas como ele conta, você começa a perceber por que ele te pegou de certa forma. Mas a beleza do cinema, independente de se você sabe explicar por que um filme te pegou ou não te pegou, é o fato dele te pegar ou não te pegar. É isso que é maravilhoso, é você se transportar para um mundo que não é seu, é catarse. E essa catarse acontece porque você carrega um monte de histórias e um monte de visões de mundo e um monte de coisas que são unicamente suas com você que, de certa forma, fazem com que aquele filme entre nesse ponto. É isso. Isso me pegou. E às vezes eu ficava pensando assim, como crítica, eu não descartava isso. O filme é bom ou não pelo meu individualismo. E meu individualismo, inclusive, como crítica. Assim como não tem o botão desligar expectativa, também não tem o botão desligar ser humano com individualidade, com bagagem cultural e emocional e ligar crítico de cinema. Enfim, eu acho o papel do crítico, o crítico experiente, aquele que manja das linguagens técnicas, que ensina essas coisas que a gente não vê, essencial, assim. Eu adoro ler crítica e eu adoro aprender com isso e eu gosto de perceber coisas que eu não vi com o meu primeiro olhar. Mas eu acho que nem todo mundo quer ser mestre em linguagem cinematográfica. O que ainda bem, né? Porque crítico de cinema já não ganha dinheiro com pouca concorrência, imagina se todo mundo quisesse. Eu acho que mesmo que não exista aquela reunião de cineastas que eu falei antes, de definirem o que eles querem passar com os filmes dele, o principal ainda, a maioria quer contar uma história e causar sensações, causar sentimentos, despertar uma discussão com essa história. Tem os diferentões que não querem fazer nada disso, mas tudo bem, é válido também. E eu acho que entrar nessas histórias e perceber essas discussões, isso que é o mais rico do cinema. O mais rico é a catarse, é o que ele te faz pensar sobre quem você é, qual é o seu papel no mundo, o que eu tô fazendo aqui, minha existência e tal. E acho que a maioria das pessoas vê em filmes para sentir isso mesmo, para sentir essas sensações que o filme quer propositalmente causar em você, para entrar naquela história e viver um ponto de vista que é muito diferente do seu. E essas discussões são muito legais, sabe? Mas eu amo ler crítica, eu gosto de viver essas coisas além, mas eu percebo que muitas das coisas que eu aprendi foi conversando sobre filmes em mesa de bar com amigos, assim, no trabalho, e falando, tipo, você percebeu que ele quis dizer aquilo e tal? Eu, tipo, não percebi, cara, que legal. Então acho que a intenção do meu canal é meio que essa de popularização da crítica. Minha proposta é falar de cinema desde a pessoa que coleciona filmes da Criterion até aquelas que só veem um filme, assim, de vez em quando, uma semana, assim, não tem nada pra fazer e querem conversar sobre o tema. Tem muito crítico foda, experiente, que entende pra caramba de técnica, se vocês quiserem ler, eu não sou uma delas, mas me dá uma chance, eu sou legal. Mas repensando pela milésima vez o papel da crítica no mundo e tal, eu acho que é legal trazer
essa leitura do que esses temas, do que essas histórias, do que essas narrativas falam sobre a sociedade e sobre a gente. E é isso que eu pretendo trazer para vocês de uma forma mais descontraída, mesa de bar, horizontal. Então, não vou descartar a técnica, pretendo continuar estudando e aprendendo e trazendo para vocês essas descobertas, tentando ser honesta em relação a isso, mas focar principalmente nos temas e nas histórias, o que as discussões que os filmes trazem falam sobre a gente, sobre a sociedade que a gente vive. Então é isso, espero que você queira vir para essa discussão comigo, mesmo com esse meu jeito meio não delicada e meio mal-humorada e com um humor peculiar, meio ruim e pobre. E espero que você goste de mim mesmo assim, porque é importante que você goste de mim, afinal eu sou youtuber, isso significa que eu estou aqui buscando a atenção de uma pessoa desconhecida. Mas é importante ressaltar essa questão da pobreza. Não é pobre, tipo lamber a tampa do iogurte. Apesar de que eu não faço isso porque eu sou intolerante à lactose. Porque aqui não tenho dinheiro para superprodução, para cenário, eu não tenho tempo de ficar editando vídeo com After Effects, com coisas lindas e maravilhosas para vocês. Eu não tenho tempo nem dinheiro para ir ao cinema ver todas as estreias, então vou pegar um Netflix que é mais barato mesmo. Cabine de imprensa em horário comercial, gente, não dá, eu tô no ônibus no horário comercial. Eu também não tenho dinheiro para ficar trocando as brusinhas toda hora, então vai ser roupa repetida para vocês e... Mas você pode ajudar nessa pobreza se inscrevendo, curtindo os filmes, indicando pros amigos, pras amigas, pro crush, pra todo mundo. Quem sabe você não me ajuda me tornando uma youtuber rica e famosa, e aí vai dar pra comprar brusinha diferente pra todo vídeo. Importante fazer o jabá do bem. Esse canal é um parceiro do Cinema de Boteco. Se você não conhece Cinema de Boteco, conheça, o link tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo também. O Cinema de Boteco é um site que tem essa proposta de discutir cinema, arte, livros e tal, de uma maneira bem acessível, como se realmente tivesse uma mesa de bar e que dá oportunidade para todo mundo, desde quem está começando até as pessoas que já entendem mais, e tem um texto de uma pessoa muito boa lá nos arquivos, se você quiser procurar. Sigam as redes sociais do Boteco e as minhas, e se você gostou desse vídeo, volte mais vezes. Se você não gostou, dá uma chance pro próximo, quem sabe, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe comentários sobre o que você achou, o que você achou legal, o que você não achou, o que você quer ver de temas discutidos nos próximos programas. E volte sempre!